tudo isso com clareza? Será que a gente entende por igual? Será que isso é um fenômeno multifacetado? Cada um vê uma parte, a gente não entende a conjuntura? Então, eu acho que é legal a gente jogar uma energia para pensar junto um pouco de que forma que a gente pode qualificar, né, dar significado para o que a gente chama de desmonte ambiental e, sobretudo, retrocesso ambiental. Até porque tem matéria legal que estabelece um princípio do não retrocesso ambiental que pode ser uma alavanca muito forte para a gente estancar, para frear um pouco esse processo, né? E no final das contas, isso talvez apareça como um grande recado para a gente poder ver, será que a gente não está vendo um processo de uma afronta constitucional, quando no final das contas a gente vê que esse desmonte, esse retrocesso, não é nada menos do que o Estado se retirando do dever constitucional de proteger o meio ambiente ecologicamente, íntegro e tudo mais, que lá é o preâmbulo do capítulo de meio ambiente, né? Então, eu acho que a gente precisa jogar energia para a gente pensar organicamente nisso, que eu acho que isso pode servir como um anteparo aí, né? Para a gente poder evitar todos esses retrocessos que estão acontecendo. Mas, em um quadro geral, uma conjuntura inicial que a gente pode trazer também, que é um vocábulo que a gente está pouco acostumado, que é a ideia do anti-ecologismo. Algumas pessoas talvez já tenham, né, lido, ouvido falar um pouco isso, mas dá a impressão que a gente hoje está vivendo um quadro muito diferente daquele que a gente se habituou por 30 anos, pelo menos, desde lá Estocolmo, né, a Conferência de Estocolmo, de Roma, dali em diante, a gente começa a construir institucionalidades públicas ambientais em vários países. Dali em diante, a gente vê uma onda de sustentabilidade crescendo e a gente imaginava que isso ia ser perpétuo, contínuo, era uma questão de tempo, esse processo histórico de uma evidência muito grande que a gente precisa trabalhar em prol da qualidade ambiental. Só que, de repente, tem um tempo que a gente vê uma onda de retrocessos vindo. Parece que a gente chegou num anteparo que a gente não consegue mais avançar. Quem está do lado da esquerda e consegue claramente que a luta de classes atravessa o debate ambiental, tem interesses entre capital e trabalho, que mais ou menos eles têm sintonia com desenvolvimentismo e sustentabilidade, o vocábulo luta ambiental é muito forte. Luta porque tem relação de poder. Desde o início o ecologismo foi subversivo, desde o início o ecologismo foi esse freio às ambições e tentações de um economismo desenvolvimentista, né? E a gente está vendo um processo histórico agora que desses 30 anos dessa fronteira do ecologismo avançando, a gente está claramente vendo uma relação de poder completamente alterada. Quando a gente imaginava que o politicamente correto era caminhar em direção à sustentabilidade, a gente vai ver um determinado tempo agora que a crise ambiental já não significa mais em termos de magnitude, de importância com relação às crises econômicas, entre aspas, colocadas aí, né? Parece que o discurso de uma catástrofe por conta de crises econômicas, ela impregna mais a sociedade do que o discurso da crise ambiental. E aí essa correlação de poder fica muito claro, que é uma tensão que o ecologismo sempre viveu, essa correlação de forças entre maximizar a produção e maximizar a defesa ambiental. Uma correlação de forças que a gente vai ver que mais ou menos lá em 92, com a consolidação do tal do desenvolvimento sustentável, a gente ganha essa imagem de um pacto, de uma conciliação. Olha, lá nem tanto, cara, é possível convergir. Então, a gente ainda ganha mais ainda essa ideia de um impacto, de uma onda de sustentabilidade. Mas a gente vai chegar num determinado momento, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que quando a gente entra no pacto, no plano de aceleração do crescimento, algumas coisas mudam e, de repente, a gente vê que está começando a ter retrocessos. A gente vai ver, então, um processo antes. Isso aqui é só um quadro, olhando lá desde 2006 para cá, tudo que a gente pode colocar na ponta desses desmontes, ou desregulação, ou retrocesso ambiental, que a gente vai ver que isso está dentro do executivo, dentro do legislativo, dentro do judiciário. Os três poderes estão aí
não necessariamente como um modelo, como um mecanismo, mas a presença desse signo do anti-ecologismo está nos três, né? No legislativo, de uma forma geral, com todo o retrocesso de uma legislação, de normas, por aí vai. No executivo, a gente depois disponibiliza para vocês. Obrigada. Porque o lado de cá estava bem Pois é. Está muito pequenininho. No executivo, a gente está acostumado com aquela ideia do sucateamento do aparato público, então ali tem vários fenômenos que corroboram isso. E no judiciário, basicamente, é a omissão que a gente percebe claramente com relação a todos os atos que tem violência simbólica ou até violência física, né? Que vai desde a intimidação de um servidor, de um membro de um conselho de meio ambiente, até assassinato de lideranças. A gente já viu até assassinato de lideranças, secretários de meio ambiente, quer dizer, a coisa está perdendo proporção. Não podemos nos esquecer, tem muito a ver com a sua fala, a questão de onde que vem, de que motor é esse que faz com que a gente tenha esse rearranjo na relação de poder entre o ecologismo e a economia, vamos colocar assim, né? Basicamente, a gente tem aí um modelo desenvolvimentista baseado na reprimarização da economia. A gente vê esse processo aí começando lá em 2006, que é basicamente o setor extrativista. É aquele que então vai retirar os recursos naturais para converter em matéria-prima. E é super importante a gente lembrar disso, porque depois a gente vai entender por que de repente o Ministério do Meio Ambiente resolve focar a pauta urbana como prioridade ou como exclusividade. Porque isso é uma cortina de fumaça, é claramente aquele artifício ideológico de dar importância para algo para não chamar a atenção para o que realmente importa, que é da defesa ambiental, servindo de anteparo a esse processo que a gente vê que equivale a uma economia de rapina, né? Regido por um neoliberalismo, né, que diz para ter liberalização da economia, redução do Estado, para essa produção de commodities poder ter preços competitivos, a gente sair do buraco de uma crise econômica, tem que limpar essas barreiras ambientais. Aí a gente entende toda essa articulação com a agricultura, com o desenvolvimentismo, a ANA passar para outro ministério. Primeiro ato, então, desse que a gente pode chamar desse drama do anti-ecologismo no Brasil, vai acontecer quando o Lula teve aquela infeliz fala de dizer que licenciamento ambiental, quilombola, povos indígenas, Ministério Público eram entraves ao desenvolvimento. Talvez ali ele não tenha percebido a potência de uma fala como essa, que liberou as torneiras para vários outros setores do governo, no mercado, começarem também a se ver na permissão de entrar, embarcar nessa onda. Dali em diante, a gente já começa a ver alguns efeitos de institucionalidades ou legislação ambiental começando a ser afetadas. Um segundo ato vai acontecer lá no Dilma, quando a gente vê a crise se aprofundando, então ela vai lançar aquele pacote Agenda Brasil, que ali já tem alguns elementos como esse, de flexibilização do licenciamento, né, enfim, um pouco desse quadro da desregulação aparecendo. Terceiro ato, com o Temer, quando a gente vê claramente que o meio ambiente virou moeda de troca para ele poder manter minimamente a governabilidade, né, o toma lá da cá, para que no Congresso se liberasse, né, das investigações. Duas grandes negociações aconteceram, né, para evitar as duas denúncias, então entregou de bandeja um mundo de coisas lá para o setor patronal, do agronegócio e por aí vai. E aí a gente chega agora no quarto ato, com a entrada do Bolsonaro no poder. E daí a gente vê que tem uma mudança radical acontecendo. E radical mesmo, uma radicalização do anti-ecologismo, porque ao contrário de todo um processo que a gente vinha monitorando, vendo acontecer, aqui a gente vê claramente a saída do campo democrático para o campo autoritário. Isso não aconteceu em momento nenhum antes, sobretudo no período do governo Lula. Agora a gente vê o Ministério do Meio Ambiente blindado, com cadeados nas portas e janelas, onde a sociedade civil já não entra e o servidor público ali dentro está completamente, não só impedido de trabalhar, mas impedido de falar. E a gente tem que aprofundar esse debate também. Também tem uma radicalização aí muito explícita, que é uma diferença muito grande com toda a outra trajetória, especificamente dentro do governo do PT, é que aqui tem uma intencionalidade clara, sistemática e
assim, né, desse desmonte. Já começa com um anúncio enquanto candidato de que iria extinguir o Ministério do Meio Ambiente. Enquanto a gente via que nos outros governos, especialmente do Lula, a gente tinha ministros da área ambiental. Então isso tem uma diferença brutal que já mostra para a gente que tem conflito de interesses aí, né, de quem está assumindo a pasta do meio ambiente hoje não está no lugar certo, não pertence ao campo ambiental, pertence a um outro que seria o regulado. Então isso é um conflito de interesses muito grave. Então a gente tem um aprofundamento, uma radicalização muito grande por conta desses dois grandes fatores que vão colocar nessa outra dimensão. Vamos lembrar que o poder executivo está recheado, né? Está todo cercado de personagens que corroboram essa perspectiva de que a proteção ambiental é entrave, que tem que sair da frente. Uma das primeiras falas aparece lá com o general Oswaldo Ferreira, lembrando que quando ele estava na ativa, lá para construir, na época lá, a Transamazônica, tinha aquela coisa de, não tinha os ecochatos naquela época para poder vir o cheiro, não sei mais o que, né? Nadan Garcia também desdenhando com relação ao Porto de Paris, lembrando que o Trump está dando bom exemplo, né, de fechar as portas para as mudanças climáticas. Tereza Cristina deixando claro a questão das novas moléculas, né? Nem são mais agrotóxicos, nem se fala mais veneno, são só moléculas. Né? Aliás, eu fico intrigado assim, quando a gente pensa um pouco no que significa esse silenciamento, patrulhamento dos servidores públicos. A gente vê desde janeiro vendo muita notícia sobre liberação em ritmos recordes de agrotóxicos, mas e o setor do IBAMA, responsável pela análise de risco, periculosidade dos agrotóxicos, como que eles se posicionam, onde é que eles estão? Será que estão lá totalmente impedidos de confrontar? Porque é um órgão que tem aí uma função pública, né? E não sei se ela está conseguindo ser executada. Depois, e a Tereza Cristina ainda vai corroborar aquela ideia lá do viés ideológico, né? A indústria da multa e combater o viés ideológico. Isso é uma outra coisa que não acontecia também. Isso é fogo amigo, está entre nós. Não existia em momento nenhum o Ministério do Meio Ambiente ser de direita declaradamente ou de esquerda declaradamente e atacar o ecossocialismo, o ecocapitalismo ou qualquer outra vertente que trabalhe com as classes sociais, sem pensar o que são as reservas extrativistas. Esse tipo de fala aqui é aquela que, olha, ecologismo popular não nos interessa. Atender os interesses da classe trabalhadora no que diz respeito à proteção ambiental não faz parte do nosso governo. Isso não acontecia. Então, isso é uma outra diferença muito brutal que a gente vê acontecendo agora. O Ernesto Araújo, com aquela questão ainda de trabalhar com essas teorias conspiratórias, né? Que elas têm duas versões que são antagônicas, isso que é curioso. Tem aquela história de que o establishment, os donos do poder, os imperialistas do hemisfério norte usam das estratégias preservacionistas e conservacionistas para impedir o desenvolvimento do terceiro mundo. Então tem aí um sujeito chamado Lourenço Carrasco que inaugurou essa teoria conspiratória cheia de dados e coisa e tal. Mas que agora a gente vê que não é mais os imperialistas norte-americanos que estão promovendo esse cavalo de Troia, né, de falar que a defesa ambiental serve para impedir o desenvolvimento. Agora é o contrário, é uma teoria conspiratória da esquerda, dos chineses, para impedir o desenvolvimentismo capitalista. Então, assim, por favor, aí a gente vê o que é um governo baseado em opiniões, enfim, nessas falsidades aí, né, teorias conspiratórias, porque aí depois a gente vai começar a entender o porquê que é tão grave o silenciamento dos analistas ambientais, gestores ambientais. Porque basicamente quem tem o poder técnico da informação são vocês. Vocês são a inteligência, o serviço de inteligência. A gente pensando no CISNAMA, a gente fala da cabeça do CISNAMA, mas vocês são o cérebro, são a inteligência, porque vocês podem confrontar essas informações e dizer isso é mentira, isso é uma falácia, isso está completamente equivocado.
Porque quem está aqui fora, a gente precisa estar muito alfabetizado, precisa estar muito perto de vocês. Por isso que eu acho que é interessante a minha entrada, né? Estou aqui hoje na universidade, mas eu estive no lugar de vocês e sempre acompanhando. Agora imagina quem está lá fora, ouve essas coisas como um todo. Fundo Amazônia cheio de problema, contratos com a ONG cheio de problema, analista não pode mais queimar os equipamentos apreendidos. Quem está lá fora não percebe que tem muito protocolo, tem muita coisa, tem muita tecnicalidade que tem que ser combatida, né? E aí tem o Onyx Lorenzoni falando dessas estratégias de distorção de dados, como a gente viu o Evaristo Miranda também querendo colocar que aqui onde mais se protege florestas e não sei mais o que, distorção clara de dados, que mais uma vez mostra que quem tem a competência técnica precisa ganhar esse espaço aí da voz e a gente vai com esse ciclo vicioso. E aí, então, essa aí é a coroa do rei, né? Basicamente é o alter ego do Bolsonaro, até porque os dois têm histórias que convergem com relação a uma eventual perseguição do cartão Lamarca, né? Dizem que o Bolsonaro foi aquele garoto que dictou lá para as tropas onde que o Lamarca estava escondido, quando ele vivia lá em Eldorado, e aí o Salles, ele quando estava lá na curta passagem na Secretaria de Meio Ambiente em São Paulo, ele visitando o Parque do Rio Turvo, que é naquela região, ele se deparou lá com o centro de visitantes, com uma exposição lá histórica, né? É um ecoturismo histórico aquele parque, porque conta também a passagem do Lamarca naquela região. Então tinha lá um busto dele, banners e coisa e tal, e quando ele viu, mandou desaparecer aquilo. Até hoje ninguém sabe onde foi parar aquele busto. Então isso também é um encontro muito convergente, né, de um alter ego aqui do Bolsonaro. Lembrando que ele já é condenado na justiça em primeira instância, com os direitos políticos cassados, não era para estar ocupando esse lugar. Bolsonaro se contradiz, inclusive, quando ele dizia que no meu governo só ficha limpa, o cara já era réu e está lá. Lembrando também a filiação identitária dele, que é nitidamente do campo do agronegócio. Quando se anunciou o nome dele, quem mandou convites, né, cartas de boas-vindas, agronegócio, indicado pela Tereza Cristina. Né? Então, com discursos muito claros, né, com selfies feitos com lideranças do agronegócio, colocando agora nós vamos trabalhar juntos, vamos respeitar o produtor e por aí vai. Aqui é um pequeno repertório de uma tentativa de começar a ver o conjunto da ópera, né? O conjunto da obra, do que pode ser. Você está Qual desse de Chico Mendes? Pois é. Você não tinha visto isso aí? Essa eu não tinha visto. Poxa vida. Tem Quem é o Chico Mendes? Aí tem lá a foto do Chico Bento, Chico Anísio, Chico Xavier. Chico César. Chico César. Aí eu Chico Mendes aqui, ó. Nossa, não tinha nem reparado. Mas aí assim, pode ser um desmonte, né? O que é um conjunto da ópera do início, a gente vai ver lá transferência das pautas da água e floresta para os ministérios que deveriam ser regulados. Então a gente tem aí um confronto que não devia acontecer e ele passivo, aceitou isso dessa forma. Extinção da pauta climática e também da pauta da educação ambiental. Acusação leviana da ineficácia do Sistema Nacional de Monitoramento do Desmatamento. Lá no iniciozinho já começou a entrar com essas, chutando, né? Assim, teve também aquilo que o Edson Duarte, o antigo ministro, colocou, né? Que todo final de governo se faz lá um belo de um relatório síntese para dizer como é que nós estamos e fechamos. Entregou, deixou lá na mesa e o Salles olhou e a gente não quer saber disso, ignorou solenemente, mostrando que a gente não veio aqui para dar continuidade nenhuma, é descontinuidade mesmo. Suspeição infundada da fraude no contrato de locação de veículos do IBAMA, que depois vieram informações que mostraram, na real, não tem contrato mais vantajoso do que esse, então, por favor, né, vai aprender um pouquinho.
conivência com o crime do plantio ilegal da soja transgênica, quando ele fez aquela visita de cortesia na terra indígena Parecia, que é um enclave, né, entre os povos indígenas, que ali eles estão plantando soja e transgênica. Então vai o ministro do Meio Ambiente lá, isso é conivência com crime. A gente tem que tentar entender, né, assim, no juridiquês, estou longe de ser isso, mas isso talvez mostre que o conjunto da ópera aí, olha, está para lá de narrativas e justificativas para exoneração já. Apoio ao PL do licenciamento ambiental pela perspectiva da bancada ruralista, abrandamento da punição contra o crime ambiental, com a criação do gabinete de conciliação de multas, nomeação dos militares sem competência técnica, sem formação, de acordo com a própria regra, que mais uma vez o Bolsonaro se contradiz aí, né? Então está todo aparelhado. Não admite, né? Pois é, o tempo de Fala que o pessoal tem experiência. tem experiência, mas não tem de 5 anos, que tem que ser de 5 anos. Um deles tem 1 ano, então assim, não cola, né? Redirecionamento de recursos internacionais para proprietários rurais, ocultamento das informações das áreas prioritárias para conservação, que tirou lá do site, né? Isso demorou um tempo para as pessoas perceberem. Menosprezo com quem foi Chico Mendes, quem interessa agora quem é Chico Mendes, isso é altamente simbólico, né? O patrono do meio ambiente representa o ecologismo popular, representa toda uma lógica aí de políticas públicas que atendem esses interesses. Menosprezo com relação à mudança climática, corte dos 24% do orçamento do IBAMA, que é assim, pouco bom, né? Suspensão dos convênios com as ONGs, prioridade na gestão ambiental urbana, para a gente poder lembrar desses diversionismos que servem muito como cortina de fumaça, porque muita gente vai encampar, né? Vai comprar ideias de combater o lixo, a questão dos oceanos, muita gente vai atrás de uma outra pauta que pode ser positiva da gestão dele, que é o ecoturismo, da conservação e coisa e tal, mas é diversionismo, para deixar de focar naquilo que é competência, atribuição do Estado, para poder fazer, que é ali vigiar, monitorar o setor primário da economia, que é dali que a gente vê o grande problema ambiental. Isso aqui a gente pode dizer que corresponde ao hardware, para poder usar uma linguagem da informática, né? O hardware é a estrutura e tem também o software. E aí, de repente, só para dizer, isso aqui vai aumentando conforme ficando. então, hoje, a atualização diária. dá o F5 para se atualizar. Acorda no sobressalto. Hoje foi Konama. É muito louco. Então essa lista é interminável. Isso aqui é o que a gente tem percebido e que a gente está colocando muita energia desde 1º de janeiro até então. Mas em paralelo está também a destruição do software. E eu acho que isso é muito danoso, a gente não se deu conta. Eu fui perceber isso participando de uma reunião há 15 dias, 3 semanas atrás, dos servidores daqui da casa. E de repente a gente percebeu, gente, vocês estão parecendo presidiários, assim, estão completamente amordaçados. É muito visível de ver o que acontece com relação a se algum servidor sair minimamente da linha ali, processo administrativo, disponibilização para recursos humanos, vai para outro setor, aí depois vai para outro. Como que a gente faz isso, né? Nomeação de militares sem competência técnica no alto escalão do ICMBio está aí, que provavelmente é para ter essa função mesmo, né? De, enfim, ter provavelmente serviço de inteligência monitorando rede social para saber quem é quem, o que está fazendo. Censura as POM do IBAMA e do ICMBio, isso foi muito claro também, né? Agora tudo passa direto. Não tem uma reportagem dessas que a gente vê nesses retrocessos de hoje em dia, que o jornalista no final da nota, né, da reportagem, coloca assim: tentamos entrar em contato com o Ministério do Meio Ambiente, mas não obtivemos retorno até o fechamento dessa matéria. E dizendo que antes tentaram falar com a Ascom do IBAMA e do ICMBio, que foi redirecionado para o MMA. Então assim, está completamente sem diálogo. Intimidação contra os servidores do ICMBio lá no Parque da Nacional da Lagoa dos Peixes, vergonhoso uma situação dessa, que vocês devem ter acompanhado mais de perto do que eu.
Exoneração arbitrária de servidores, estou sabendo pelo menos desse caso lá de Arraial do Cabo. Desautorização do parecer técnico dos servidores do IBAMA sobre o incêndio ambiental do petróleo, que são... Ali não é exoneração, é demissão. Demissão, bem lembrado. Exoneração você ainda continua como servidor. Demissão tem que colocar isso. Desautorização do procedimento operacional dos servidores do IBAMA lá com relação à destruição dos equipamentos apreendidos quando não é possível dar outro destino, intimidação dos membros do Conselho de Meio Ambiente. Então isso tudo é anular o software, é essa inteligência que está aí, né? É ela que pode se contrapor a todas essas falácias, diversionismos, contorcionismos de números, para poder justificar que não, está tudo em perfeitas condições aqui dentro da casa, né? Lembrando então aí o capítulo meio ambiente, para a gente poder ver se existe essa correlação, e na minha opinião existe, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes gerações futuras. A minha leitura é essa: o Estado tem uma missão institucional, não pode retroceder, não pode abrir mão, né, de cumprir com esse papel, né? Então, a gente pode tentar entender. Essa é forte. Ué, tá fazendo merda, ué. O desmonte, esse retrocesso ambiental, no limite, esse conjunto da obra, não uma coisinha ou outra, mas todo esse contexto, ele fica muito nítido que isso representa uma omissão da responsabilidade constitucional. Isso, para mim, significa que a gente vai precisar muito de um diálogo e de uma interação com o setor judiciário, de uma forma geral. Para começar, olha, é o nosso, talvez, né, uma grande força, né, Ministérios Públicos da vida, para poder fazer esse enfrentamento. O que virá do Salles? Um Salles 2, a gente derruba. Depois um Salles 3, a gente derruba, até cair o chefe em cima. Porque, claro que não dá para ter uma outra expectativa, porque isso está muito bem pensado, está muito bem desenhado, né? É educação. É melhor não já ir se acostumando, viu, gente? Obrigado.